E quais são as partes do corpo que podem ser afetadas pelas doenças autoimunes? Então, cérebro, olhos, boca, estômago, articulações, o intestino, a bexiga, o coração, a pele, o fígado, glândulas, músculos, nervos, quer dizer, quase o corpo inteiro, né? Pode ser atacado. Então, é por isso que você precisa sempre estar tomando um certo cuidado. E quantas doenças autoimunes existem? Existem mais de 100 doenças autoimunes. E, como está aqui nessa mãozinha, fala, nós somos mais de 50 milhões. E essas doenças têm vários e vários nomes, alguns bem conhecidos, como a tireoidite de Hashimoto, que seria mais relacionada com o hipotireoidismo. Graves, que é mais relacionado com o hipertireoidismo. A artrite reumatoide, a fibromialgia, o eczema, que é a dermatite atópica, a fibromialgia, a, a neuropatia diabética, a doença celíaca, a leucemia, a esclerose múltipla, o autismo também, então muitas outras. E quantas que eu posso ter? Eu posso ter uma ou mais. E algumas delas, elas costumam existir, coexistir juntas. Então, um exemplo disso seria o Hashimoto e a doença celíaca. Então, os cientistas descobriram que o Hashimoto e a doença celíaca existe uma prevalência grande, que é por isso que às vezes você está num grupo da internet e eles falam, você deveria investigar a doença celíaca. Por quê? Porque essas doenças, elas podem estar juntas. E esse até foi o meu caso, porque eu tenho as duas doenças. E se você tem 3 ou mais, isso é chamado de síndrome autoimune múltipla. Elas podem ser classificadas em 2 tipos, específica a órgãos, então como a tireoidite crônica de Hashimoto, né, que ataca a tireoide, a diabetes tipo 1, que ataca o pâncreas, a Addison, que ataca a adrenal, e aquelas que são inespecíficas, que podem atacar mais locais. Então, como a artrite reumatoide, as articulações, e o lúpus, o tecido conectivo. E como que isso acontece? Começa de nível celular. Nosso corpo é formado por milhares de células, né? Nós somos um ajuntado de muitas e muitas células. Começa então a nível celular, um dano, né? Um estrago a nível celular. Depois passa para o tecido do órgão, causando então a inflamação do órgão. Inflamação então seria a ite, tireoidite, epicondilite, todos os ites. A palavra ite quer dizer inflamação. Então, todos esses ites seriam que o corpo está inflamado ou o órgão está inflamado. Então, tem a lesão, então o órgão fica assim, né? Vamos dizer, meio que machucado, começa a funcionar mal, a pessoa começa a ter sintoma e tem então o diagnóstico da doença. E esse período aqui pode levar cerca de uns 10 anos. Impressionante, né? Existem pessoas, então, que podem levar 10 anos da sua vida até ter o diagnóstico da doença ou até ter também os sintomas. Então, mas eu conheço pessoas que levaram até cerca de 30 anos para ter o seu diagnóstico. Esse estudo aqui é muito interessante e os cientistas, então, eles pegaram pessoas do exército americano. Essas pessoas, então, tiveram o diagnóstico de lúpus. E aí, essas pessoas tiveram o seu sangue coletado várias vezes, vários anos antes de ter o diagnóstico. Por quê? Porque elas estavam no exército e faziam um check-up anual. Essa cientista, então, pegou o sangue, né, dessas pessoas e começou a ver quanto tempo antes essa pessoa já tinha um anticorpo positivo. Então, como você pode ver, todos eles vão subindo. Mas, por exemplo, algum deles, já a grande porcentagem dos pacientes já tinham ele positivo, tipo esse APL aqui,
65, vamos dizer, por cento das pessoas já tinham ele positivo cerca de 5 anos antes. Então, como resultado, eles acharam que pelo menos um então próprio anticorpo, estava presente antes do diagnóstico em até 9,4 anos antes, uma média de 3,3 anos, em 88% dos pacientes que eles estudaram. Então, várias pessoas têm esse né, anticorpo muitos anos antes de ter realmente o diagnóstico. Isso é muito importante. Por quê? Porque, como eu falei para vocês antes, na fase do desenvolvimento da autoimunidade, que não é normal, né, anormal, você tem essa influência genética, que é cerca de 30% né, que influencia o desenvolvimento, mas você tem os fatores ambientais. E esses fatores ambientais, como eu disse, são então os gatilhos, né? Seriam a sua alimentação, né? Às vezes você está comendo algo que você é intolerante àquilo, estresse, toxinas, permeabilidade intestinal, várias outras coisas podem estar acontecendo para que você tenha essa influência de desenvolver a doença. Então você tem a imunidade normal, onde está tudo acontecendo, suas células elas se renovam. Você tem a autoimunidade benigna. O que é isso, né? A do bem, vamos dizer. Por exemplo, eu estou dando aqui os anticorpos anti-TPO. Repara aqui, o valor de referência é inferior a 35. Quer dizer que até 34,99 é considerado normal. Isso seria a autoimunidade benigna. Isso quer dizer que o seu órgão da tireoide, ele precisa se renovar. As células precisam morrer, serem limpas e renovar. E tem esse processo é natural. Mas quando esse processo passa a ser mais do que seria o normal do corpo, ele vira algo patológico, então algo doente, que seria essa fase aqui, a autoimunidade patológica. Que depois que ela está ocorrendo, e a gente viu que ela pode ocorrer até 10 anos, a pessoa então tem a doença, tem o diagnóstico. Então, é muito importante atuar nessa fase aqui, onde a pessoa ainda não tem a doença. Ou então, tentar pegar aquela pessoa que está com a doença e tentar fazer com que ela vá diminuindo, diminuindo, podendo até chegar na remissão. Eu falei com você que vocês podem ter mais de uma, né? Mas eu fiz essa pergunta em duas comunidades, que foi na tireoidite de Hashimoto tem solução e no grupo de apoio à doença celíaca. Perguntei qual era o número de doenças que eles tinham. Então, 742 pessoas responderam que tinham, e 317 responderam que tinham somente uma doença. E o restante aqui, todos têm mais doenças. Você pode ver que vai decaindo. Mas, se a pessoa não se cuidar aqui, nós sabemos que ela pode desenvolver duas ou mais. Você vê aqui, tem uma pessoa, 4 pessoas, que é bem chocante, que tem cerca de 10 doenças autoimunes. 13 pessoas têm 6 doenças autoimunes, então é bastante. E eu somei tudo isso e descobri que cerca de mais da metade, 58%, dessas pessoas entrevistadas têm mais do que uma doença autoimune, mostrando então que você realmente precisa se cuidar. E será que eu posso ter Hashimoto, que é a doença autoimune da tireoide, sem ter anticorpos positivos? Então, esse artigo publicado em 2014 mostra para a gente que cerca de 90% dos pacientes eles apresentam o anticorpo que é a antitirioperoxidase positiva. Cerca de 50% dos pacientes, então metade dos pacientes tem anticorpos positivos para antitireoglobulina, mas uma pequena parcela de 5% dos pacientes, eles acabam com o diagnóstico de tireoidite de Hashimoto, mas sem a presença dos anticorpos. Por quê? Porque eles estão baseados, então, em sinais clínicos, então, em sintomas,
e também pela aparência no ultrassom. Quando faz o ultrassom da tireoide, vê que a glândula está inflamada, tá? Então, os cientistas falam que isso pode ser uma forma mais leve da doença, ou talvez o início da doença. E quais são os tipos de tratamento? Nós temos o tratamento tradicional, que seria um tratamento mais antigo, né? O tratamento conservador, que ele espera até a doença se instalar. Então, a pessoa tem um anticorpo positivo, vamos dizer, para o Hashimoto, mas o TSH dela ainda está normal, T4 livre, T3 livre, está normal, mas a pessoa ainda, então, vamos dizer, não desenvolveu o hipotireoidismo. Mas muitos profissionais da saúde deixam a pessoa falar, olha, não tem jeito, você tem um anticorpo positivo, mas não tem o que fazer. Então, ela deixa a doença chegar todo aquele processo e virar a doença. Ou então, por exemplo, no caso de doenças como a artrite reumatoide, trata aquela doença com imunossupressor e dessa forma o sistema imunológico da pessoa fica mais debilitado e ela pode ficar então suscetível a ter infecções. Ou então essas pessoas ficam, como elas ficam esperando a doença evoluir, elas ficam com sintomas durante anos. E o tratamento inovador, ele começa, você pode, hoje em dia a gente está olhando muito a genética, você pode então fazer um exame genético e saber para quantas coisas você tem predisposição. Você pode então estar fazendo um exame bem extenso de anticorpos preditivos. Esse exame ele tem nos Estados Unidos, não tem ainda aqui no Canadá, mas é um exame que faz está medindo nível de anticorpo para vários e vários órgãos. Então, você às vezes fica sabendo que você tem anticorpo para, por exemplo, o seu cérebro e você nem sabia. Mas por quê? Porque você está naquela janela onde passou a autoimunidade benigna e está começando a virar autoimunidade patológica, né, doente, mas você pode tratar. Então, e como que você trata? Se eu te disse que a evolução da doença se dá porque você tem gatilhos e você tem permeabilidade intestinal também, você então vai tratar esses gatilhos. Se o seu gatilho for algo como o glúten, vai remover o glúten. Se o seu gatilho for milho, por exemplo, que seu corpo reage a ele, você vai remover o gatilho. Vai então trabalhar o intestino, né? Vai tentar tratar o seu intestino, modificar a sua vida para ou diminuir o seu nível de anticorpos ou então até parar totalmente a progressão da doença. Eu acho que essa forma de tratamento inovador e recente, ela evita anos de sofrimento.